Olá, está entrando no ar mais um programa do canal Simples Assim. Como você já sabe, esse canal trata de assuntos educacionais, assuntos que venham tratar da vida cotidiana da criança, seu desenvolvimento, para que a família, a sociedade trate com mais seriedade, com mais leveza e com mais responsabilidade o papel de educar as nossas crianças. E hoje eu vou falar com vocês sobre a rotina. Qual a importância da rotina na vida da criança? Eu estou muito feliz porque eu tenho neste programa a participação de duas mães que enviaram-me algumas perguntas relacionadas à rotina. Quando essa rotina é necessária, quando ela é desnecessária, quando ela é importante. E o que eu vou tratar aqui hoje é que a rotina ela é algo que não pode perpassar apenas pelas tarefas maiores, como comer, dormir, estudar. É claro que essa rotina também nós não desprezamos, mas a importância da rotina vai das atitudes e do hábito mais simples da criança no seu dia a dia. Qual é a contribuição da rotina para a vida da criança? A rotina, ela desenvolve na criança uma continuidade, ela diminui a ansiedade, ela desenvolve também a responsabilidade e a organização, não apenas sensorial, como também emocional. Eu espero que este programa contribua para que você, pai, você, mãe, você, professor, você, educador de uma forma geral, esteja mais atento e contribua para que a rotina da criança com que você convive se estabeleça. E aí você pode me perguntar o que é a rotina. A rotina é aquilo que eu faço cotidianamente, já dentro de um cronograma e que traz para a minha vida uma organização. Então, o primeiro passo que o pai, professor, eu digo professor porque em sala de aula também deve se estabelecer uma rotina e educador, de uma maneira geral, precisa ter. Primeira importância da rotina e para que ela aconteça é você desenvolver um cronograma de rotina com a própria criança, das tarefas que ela precisa fazer no seu dia a dia, aquelas que são as mais importantes. Aí você pode até de repente utilizar uma cartolina, um quadro branco, fazer os horários e delimitar com a criança quais são as suas tarefas diárias. Sempre lembrando que em tudo cabe flexibilidade. Nós somos seres humanos dotados de surpresas durante o nosso dia a dia. Então pode haver quebras de rotina dependendo de acontecimentos, climas ou outras intempéries. Mas a gente precisa determinar com a criança quais são as rotinas que nós devemos, de uma forma muito cotidiana, obedecer e seguir. A primeira observação que eu faço para os pais, para educadores, é que se a casa não tem uma rotina, a criança não vai desenvolver rotina. A primeira coisa que deve ocorrer é o ambiente da casa ter uma rotina. Uma rotina de quê? De tudo. De alimentação, de lazer, de programas que vão ser feitos durante a semana. Se a casa não tem uma rotina, essa casa primeiro precisa se organizar, porque a gente não parte da ideia de que a rotina parte da vida da criança para a casa, mas da casa para a vida da criança. Então eu tenho aqui uma pergunta muito importante, muito interessante, de uma psicóloga mãe, que fez a seguinte pergunta: como a rotina pode impactar o desenvolvimento emocional e comportamental das crianças? Ela impacta diretamente em tudo. Na organização, quando eu disse na questão da ansiedade, é muito comum as crianças se depararem com perguntas ansiosas do tipo: o que vamos fazer agora? E depois? E se a gente já determinou uma rotina, essa criança já vai ter o seu nível de ansiedade contido ou atenuado. Então ela impacta diretamente o emocional, porque quando eu trabalho a ansiedade da criança de uma forma tranquila e controlada, a criança gradativamente vai aprendendo a lidar com a sua ansiedade daquilo que está por vir. E a ansiedade, ela se fortalece à medida que o ambiente não está com uma rotina clara
e também precisa. É importante também para pais educadores entenderem que rotina passa por limite. Quando a gente estabelece uma rotina, a gente está estabelecendo limite de tempo, limite de atividades, limite de programas. Então, num ambiente também que a criança se sente livre para fazer o que ela quer, esse ambiente tem que passar por profundas mudanças para que a rotina se torne algo leve, prazeroso e algo que faça parte do seu cotidiano. Então, desenvolver a rotina passa pelo limite, passa pelo dizer sim e pelo dizer não para a criança. Outra pergunta muito interessante também é assim: quais são os sinais de que a rotina atual de uma criança pode precisar de ajustes? Tem vários sinais. Primeiro, quando essa rotina não é totalmente cumprida, quando sempre há uma quebra de rotina. Você precisa investigar por que está havendo uma quebra de rotina. Que fator está gerando essa quebra de rotina? Se está havendo corriqueiramente uma quebra de rotina, por exemplo, no fator dormir, horário de dormir, essa criança tem lá na sua rotina que ela precisa dormir às 8h30 da noite, mas ela está extrapolando, ela está indo até às 11, está na hora dos pais pararem, refletirem. A casa toda está indo dormir às 8h30 da noite? Ou eu coloco meu filho à cama às 8h30 da noite, mas há uma movimentação na casa até às 11 horas da noite, essa criança automaticamente se agita, vai beber água, volta para o quarto, sai de novo, vai para o banheiro. Então, é muito claro que quando é uma rotina, ela é quebrada, ela não acontece de uma forma tranquila, ela precisa ser ajustada. Uma outra mãe, muito importante também a pergunta que ela fez, relacionada e as rotinas extra casa, né? Aquelas atividades extras que eu agrego à rotina do meu filho. Qual é o limite? Quando é que eu percebo que não está legal essas atividades? Olha, essa é uma pergunta muito importante, porque é sabido que na atualidade, pela correria dos pais, há uma ânsia também dos pais manterem seus filhos ocupados. Então, há uma sobrecarga de tarefa. Há crianças que vão de manhã para a escola, saem da escola, ou muitas das vezes tem um sistema de escola integral, e muitas das vezes ela passa ali por aula de línguas, aí depois ela vai para uma aula de dança ou uma aula de esporte. Logo em seguida, ela já tem uma outra atividade. A sobrecarga de atividades em nada contribui. Sempre que você estabelecer rotina para o seu filho, lembre-se, ela é uma criança. E como criança, você tem que deixar um tempo livre. Ociosidade é hiper saudável para a criança. O ócio na vida da criança e até mesmo na vida do adulto. Mas como estamos falando estritamente da criança, o ócio é extremamente positivo. Você pode até favorecer que esse ócio seja direcionado. Por exemplo, eu vou deixar meu filho num tempo livre, mas eu vou a um parque, deixar ele brincar livremente. Então, o ócio, ele é muito produtivo, ele é desestressante, ele é revigorante. Então, a gente precisa sempre lembrar, seja professor, seja educador, seja pai, mãe, seja avô, avó que acompanha seus netos, que a criança precisa ter o seu tempo também. Ela mesma construir suas brincadeiras sozinha, ela mesma ter o seu mundo de faz de conta, sem estar propriamente estabelecido dentro de uma rotina qual será essa tarefa. Quando a criança tem esse ócio, de aquele momento de lazer, ela constrói o seu lúdico. Uma outra pergunta é a seguinte: o que fazer para equilibrar as atividades extras? Olha, atividade extra não pode ocupar mais de 30% do tempo que a criança tem da escola até o seu horário de dormir. Se ela ocupar mais que isso, ela já está extremamente sobrecarregada e ela com certeza ela vai dar sinais de cansaço, ela vai dar sinais de nervosismo, porque uma criança que tem uma sobrecarga de tarefas, ela automaticamente vai ter também algumas reações que vão nos dizer que ela está extremamente cansada. A rotina, ela melhora o mundo social da criança. Todas as crianças que têm uma rotina,
automaticamente ela se desenvolve também adolescentes e adultos com rotinas. Interessante, quando você cria essa rotina, seja num quadro ou até mesmo na cartolina, não faça rotinas tão longas. Faça rotinas para a semana. Porque nós, adultos, já temos a dimensão do que é semana, mês, ano. A criança não vive ainda nesse tempo tão longo. Faça apenas para a semana. A cada semana, chame novamente a criança, reflita quais rotinas da semana que deram muito certo, quais não foram tão boas, não foram tão positivas. Ressignifique aquelas que não foram tão positivas, mas é de suma importância que seja para a semana. Quando você constrói a rotina com a criança, ela também passa a ter noção de tempo, temporalidade. E também ela passa a administrar melhor o seu próprio tempo. Então, uma criança que sabe que vai ter, ao chegar da escola, 1h30 de sono, e ela cumpre bem esse ritmo, ela também já vai saber que se ela dormir menos ou mais, a próxima atividade já vai ficar com um tempo menor. E isso trabalha o senso do trabalho com o tempo. Então, pais, mães, é muito importante estabelecer rotina. Crianças sem rotinas, elas são crianças ansiosas, elas são crianças, em geral, sem noção alguma de limite, e elas acabam tornando-se adultos desorganizados, acabam se tornando adultos cada vez mais ansiosos, e aí os transtornos podem ser desenvolvidos a partir da falta da rotina. Eu espero ter contribuído com você neste assunto que não se exaure aqui. Nós teremos outros programas mais aprofundados, porque a rotina, depois de construída, no aspecto mais singular da palavra, como por exemplo, horário de fazer tarefa, horário do meu lanche da tarde, ela vai eclodir nas demais tarefas do dia, como ir para a escola, dormir, alimentar, e sem perceber, a criança vai estar construindo pequenas outras rotinas relacionadas à sua alimentação, à sua hora de brincar. Após o brincar, como que ela vai recolher esse brinquedo? Se vai ser na companhia da babá, da mãe, ou se vai ser ela apenas ela sozinha. Então é de fundamental importância que você acompanhe e crie e estabeleça com seu filho, com sua filha, uma rotina. Eu quero agradecer aqui, mais uma vez, a sua audiência. Dizer que eu estou muito feliz pelos inscritos no nosso canal, pessoas que têm opinado, pessoas que têm participado. Agradeço em especial hoje a mãe Cristiane e Amanda, que participaram com as perguntas relacionadas à rotina. E fica aqui o meu abraço, entendendo que falar de educação é simples assim.